Olá, estamos aqui no Notícias da Cidade, na TV comunitária, TV Cidade Livre de Brasília, hoje no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data que registra as lutas, as conquistas, a organização da luta das mulheres em todo o mundo. E para conversar sobre esse assunto, aqui na TV comunitária, nós estamos com uma militante do movimento feminista, uma militante do movimento cultural Supernova, que é a cientista política Jéssica Martins. A Jéssica, ela tem uma atuação dentro do movimento cultural Supernova e, como uma profissional na área da ciência política, é uma jovem que vai mostrar para nós, assim, que vai dar a sua opinião sobre a importância dessa data, 8 de março. Boa tarde, Jéssica. Inicialmente, fala um pouco sobre você. Você, como militante do movimento cultural Supernova, uma jovem como você, cientista política, como é que você vê essa data de hoje? Conta um pouco a sua história. Ok. Bom, meu nome é Jéssica, eu me formei em Ciência Política pela Universidade de Brasília e, como o Pedro falou, eu faço parte de um movimento cultural em São Sebastião chamado Movimento Cultural Supernova. E eu comecei, o meu interesse pela ciência política começou justamente da minha mãe, então essa figura feminina foi marcante para eu escolher a política. E assim que eu entrei na universidade, eu tive que lidar com situações. Você vê o machismo dentro da teoria, você vê o machismo dentro da universidade, você percebe o machismo na sociedade e até nas suas práticas diárias, nos seus grupos. E aconteceu um incidente comigo, eu tive uma familiar vítima de violência doméstica que foi assassinada. Então isso foi marcante para mim. Faz tempo que aconteceu esse... Foi em 2006, ela foi assassinada no trabalho pelo marido dela. Por que aconteceu isso? Ela tinha apenas 22 anos e ela havia sido promovida no trabalho. E o marido dela acreditava que mulher que sobe muito rápido na carreira é porque tem um caso com o chefe, ou porque traiu o marido, ou não tem uma relação de competência. Tem uma relação de envolvimento com o homem que vai fazer com que ela cresça. Então isso fez ele... Você estava já na faculdade? Foi isso que influiu no processo para você fazer o curso de ciência política? Não para fazer o curso. Foi exatamente na época que eu entrei na faculdade, foi no mesmo mês em que aconteceu essa tragédia. Então isso foi determinante para a minha visão feminista, para eu entender melhor o feminismo, procurar entender justamente por essa questão de luta da mulher, dos direitos da mulher, da competência da mulher, da posição da mulher na sociedade, dentro da sociedade. Então isso me influenciou bastante, além da minha mãe, com certeza, porque a gente discutia muito sobre política em casa. Então isso também foi determinante para mim. Pois Jéssica, é interessante você tão jovem, com tanta consistência e experiência, inclusive dentro da família, relacionada a essa questão. Mas o 8 de março ele é um dia que tem origem na luta pelos direitos da mulher. Luta relacionada à carga horária, aos direitos de mãe, às garantias no trabalho. No entanto, o que se comemora, da forma que se comemora atualmente o Dia Internacional da Mulher, parece que é um dia como para se comprar presentes, para se comemorar, se festejar alguma coisa. Como é que é, de fato, que você vê essa relação entre a história real do 8 de março, do final do século XIX, quando as mulheres lutavam pela redução da jornada de trabalho, e hoje, em que o Dia Internacional da Mulher é visto de uma maneira quase folclórica, apenas para comércio, e não mais poucos movimentos, inclusive, há movimentos, mas esse resgate da história das lutas das mulheres, das lutas de hoje, das passadas, e da perspectiva de uma relação nova. Como você analisa isso? Então, exatamente como você tinha falado, quando a gente escuta comentários do tipo: ah, vocês querem igualdade, mas vocês têm um dia só para mulher, por que não tem um dia do homem também?
Só que a questão está exatamente nessa confusão. Você vê o Dia da Mulher como, por exemplo, o Dia das Mães, onde você vai apenas presentear uma mulher, feliz Dia das Mulheres, vai muito além disso. A data, inclusive, ela foi escolhida por uma questão política, por uma questão de luta, que se refere à marcha que teve pela redução do trabalho em Nova York, em 1857, das trabalhadoras que trabalhavam na fábrica têxtil e que trabalhavam 16 horas por dia. Muitas sofriam violência sexual dentro dos seus empregos e não podiam fazer nada, não podiam falar nada e tinham seus salários ínfimos, assim, salários muito baixos, extremamente explorados. Então elas fizeram uma marcha no dia 8 de março de 1857 para reivindicar melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho. E então em 1910, com a segunda conferência feminina da Internacional Socialista de Mulheres, eles resolveram marcar uma data, escolher uma data que marcasse a luta das mulheres. A luta das mulheres pela igualdade, a luta das mulheres por melhor condição de vida, por igualdade, por dignidade, como mulher, como trabalhadora, e escolheram a data de 11 de março. 8 de março. De 8 de março, desculpa. E muita gente confunde com o dia do incêndio na fábrica têxtil que teve em 1911, que foi no ano seguinte da conferência, em que as mulheres ficaram presas na fábrica, porque as portas eram fechadas exatamente para elas não saírem. Então, aconteceu esse incêndio na fábrica em 1911, mas em 25 de março, mas foi em março também. Então, o mês de março ficou marcado como o mês da luta da mulher por essas melhores condições de vida. Então, não confundir. Então, essa confusão, na verdade, é triste, assim, porque para muita gente pode ser apenas uma data comemorativa, mas principalmente para o movimento feminista, isso é visto como a data que marca. Você reivindica, você vê o seu passado, vê o passado do movimento que já foi alcançado, as atuais ações, o que está sendo feito agora e já fazer a prospecção do futuro. Que ações a gente ainda tem que fazer, o que a gente ainda não alcançou, o que ainda deve ser alcançado e assim por diante. Mas em um século, desde 1910, quando foi definido o 8 de março como Dia Internacional da Mulher, decorridos 102 anos, hoje nós comemoramos exatamente 102 anos desde a definição pela Internacional Socialista do dia 8 de março. As lutas que iniciaram este movimento no século XIX ainda, hoje, nós já estamos no século XXI. Nós tivemos muitos avanços, inúmeras conquistas, mas a questão, por exemplo, na luta contra a violência sexista, a violência dos homens contra a mulher. Nós avançamos muito, mas o que precisamos fazer mais? Existe a Lei Maria da Penha, que possibilitou a punição real de homens violentos. Mas o que mais é preciso? Por exemplo, em relação ao trabalho, em relação aos direitos, igualdade de direitos, salários iguais, e também na questão política. Nós temos hoje, na América Latina, 4 presidentes: a presidente Bachelet no Chile, a presidente Dilma, a Cristina Kirchner na Argentina e a presidente da Costa Rica, que eu não me recordo o nome dela. Então são 4 mulheres na América Latina que são presidentes. No entanto, nos parlamentos, a participação, o espaço ocupado ainda é pequeno. Então, decorridos 102 anos, como você contextualiza o momento que nós vivemos, a necessidade de romper ainda esse pensamento machista, essa violência, e conseguir fazer avançar no o movimento feminista. Sim, eu acho que aí tem a questão de 2 pontos, que é a questão da organização política das mulheres, os movimentos feministas que foram surgindo ao longo dessas décadas, e a questão das políticas públicas no Brasil, na América Latina e assim por diante. Em relação ao que a gente já alcançou hoje de políticas públicas, foi graças a essa pressão das mulheres, a esses movimentos que foram surgindo ao longo das décadas e que a partir da década de 70 foi ganhando ainda mais força. Então,
com isso surgem políticas públicas. A questão da violência, ela é um foco muito grande hoje, muito importante, que apesar de estamos 100 anos após, né, como você disse, mas a gente ainda sofre muito com isso. Segundo dados da violência no Brasil, dos homicídios cometidos contra a mulher, 70% é cometido por pessoas que ela conhece. Dentro do lar. Dentro do lar, ou por familiares, ou por amigos, ou por parentes. Então, é uma questão... Você imagina a violência no Brasil, além de você ter o medo de ir para a rua, a mulher também tem o medo de ir para dentro de casa. Você tem o medo dentro de casa e fora de casa. A Lei Maria da Penha não possibilitou que se fortalecesse essa luta contra a violência? Sim, ela fortalece, mas a questão é que a política pública ela não pode abarcar só a questão legalista. Ela tem que ir além. E um dos problemas que a gente enfrenta hoje é a falta de preparo nas delegacias para atender essas mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo. Mesmo dentro das delegacias especializadas, no caso, delegacias das mulheres? Sim, mesmo nessas delegacias, e elas ainda são muito poucas. Então, as mulheres que vão nas delegacias normais, o atendimento é péssimo. Eles ainda não estão preparados. Muitas, elas se sentem acuadas também na delegacia. Então, você pega aquela mulher já num estado vulnerável e você não tem o atendimento necessário. Você tem um atendimento que te tratam assim como se um crime comum. Isso não é de foro íntimo e é uma coisa extremamente psicológica, é muito forte e tudo. Então, você não tem o preparo desses profissionais. Além disso, você tem a questão hoje... Agora a gente teve a conquista de que a mulher não pode mais retirar a queixa, né? Isso agora tem que ser perante o juiz e tudo, porque antes a mulher ia e retirava a queixa. Por quê? Pressão até da própria família. Você vê os filhos, com quem eu vou deixar meus filhos, como eu vou cuidar dos meus filhos. Então, isso entra outra questão, a questão de creches. Creches comunitárias, que também é uma reivindicação antiga já, e que a gente tem pouquíssimas. Então, como é que a mulher ela vai ter realmente as mesmas condições de trabalho, sendo que ela tem essa jornada tripla, quádrupla, que a gente tanto ouve falar? Ela trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, cuida da educação dos filhos, da alimentação, tudo. Então, você não tem creche, você não tem uma condição de trabalho igualitária. Além disso, você chega em casa e você é vítima de violência, não precisa ser só física também, violência moral, violência psicológica, tudo isso são violências contra a mulher e que tornam a qualidade de vida dela muito inferior, tornam as possibilidades dela realmente se equiparar ao homem muito inferior. Então, é uma série de políticas que tem que estar interligadas. Eu tive uma experiência no final da ditadura de participar. Eu morava no Pará e eu acompanhei o primeiro encontro estadual de mulheres do Pará, em 1981. E eu era um garoto e eu fiquei na infraestrutura cuidando de crianças. Uhum. E eu lembro que de lá para cá, nesses 31 anos, eu tenho acompanhado e estado junto em inúmeros movimentos de mulheres do campo e da cidade. Você acha que houve um refluxo, houve um enfraquecimento das lutas das organizações feministas no Brasil, ou essas organizações elas conseguem hoje mobilizar as mulheres, fazer esse enfrentamento ideológico com o machismo e fazer avançar nas políticas públicas? Ou como é que você vê isso? Houve um refluxo ou o movimento de mulheres continua crescente, se fortalecendo? Eu não acredito que houve um refluxo, muito pelo contrário, eu acho que o movimento cresce a cada dia, tem várias faces o movimento, realmente o movimento feminista ele não é um movimento unificado, algo que você possa definir como algo único. São várias vertentes, tem um movimento ligado à questão das lésbicas, da igualdade racial, das mulheres negras, mulheres trabalhadoras rurais. Então, tem várias faces e eu acho que isso só tende a crescer ainda mais e está realmente crescendo. Uma falha que a gente tem é na questão institucional. A gente realmente ainda tem poucas mulheres, principalmente no poder legislativo, dentro do Congresso Nacional. A nossa
posição no ranking mundial é péssima, tá? Depois da centésima posição, pior do que muitos países da América Latina também, pior do que os nossos vizinhos, mas felizmente a gente tem um movimento feminista forte. A questão é você estar influenciando, é a gente analisar por que isso está acontecendo. A gente tem um movimento feminista que está crescendo, um movimento de mulheres que se multiplica a cada dia, e a gente ainda não tem a quantidade de políticas, mulheres na política institucional. E como que se pode fazer avançar na conquista dessas políticas públicas hoje? Quais são as principais bandeiras e quais os instrumentos que o movimento feminista tem, ou seja, diante dessa pluralidade de organizações que vão do campo à questão da opção sexual, a questão cultural, a questão urbana? Então, avançar nas políticas públicas hoje, quais seriam essas políticas públicas mais preementes para o movimento de mulheres hoje? Hoje o movimento, a questão do combate à violência é realmente muito forte, é uma questão que está realmente ganhando muito enfoque. Tem a questão da saúde da mulher também, a questão da mulher ter a sua sexualidade aceita, dela tem aí o movimento que defende o corpo da mulher como a sua própria propriedade, né? Tipo, a mulher pode cuidar do seu próprio corpo. Também tem a questão da alfabetização, ainda tem muitas mulheres analfabetas, principalmente no interior do Brasil, mas eu acredito hoje que a questão da violência e da saúde da mulher são os focos principais, principalmente aqui no Distrito Federal, por exemplo, os programas voltados para as mulheres estão muito voltados para esses dois focos. E há uma informação de que, informação oficial da Secretaria da Mulher do DF e da Secretaria Nacional de Mulher do Governo Federal, de que o Distrito Federal é o estado que tem o maior número de denúncias de violência contra a mulher. Uhum. Isso é fruto do quê? Da mobilização, da organização, de maior esclarecimento das mulheres do Distrito Federal, ou porque a violência aqui de fato é maior do que os outros estados? Eu acredito que é realmente a questão da informação e de que a mulher está perdendo medo de denunciar. Porque também tem pesquisas recentes que mostram que estados como o Espírito Santo, por exemplo, é onde tem o maior índice de violência contra a mulher. Então, de mulheres que morrem mesmo, taxa de homicídio. Então, isso é extremamente grave. Então, não necessariamente o número de queixas, ele quer dizer que a violência aqui seja maior, mas talvez a conscientização da mulher está crescendo e ela está denunciando mais. Mas a gente, em relação aos estados mais violentos, eu não acredito que o Distrito Federal, apesar de ainda ter muita violência, seja o mais violento no Brasil. E, Jéssica, aqui há um maior número de denúncias, porém o Espírito Santo é o que tem mais violência. Que é a maior taxa de homicídio, né? E a relação do movimento feminista com o governo? Seja a nível federal ou seja a nível distrital, como essa relação ela flui, o governo federal e o governo do Distrito Federal consegue ter uma relação em que debata de uma maneira transparente, construtiva e participativa junto com os movimentos feministas para definir políticas públicas? Eu acredito que a criação das secretarias, tanto a Secretaria de Estado da Mulher aqui do Distrito Federal, quanto a Secretaria de Políticas para as Mulheres, já é um sinal de que está se abrindo espaço para as mulheres no Poder Executivo e que possibilita um diálogo maior, com certeza. É uma ponte que a gente tem, é mais uma fonte que a gente tem, mas o movimento não para aí, né? A gente continua tendo organizações que atuam em cima, no Congresso, que acompanha, que faz pressão, faz as passeatas, faz a conscientização local mesmo, com as mulheres. Esse trabalho não pode parar. E a partir principalmente desse trabalho com as bases, que a gente consegue realmente mudar a política cotidiana. Então, por exemplo, eu não faço parte de um movimento
feminista, mas dentro do movimento Supernova, por exemplo, eu sempre pauto, eu e outros colegas, a gente sempre pauta a questão da mulher. É a questão de você ter uma luta diária, independente de onde você esteja. Você, dentro do seu movimento cultural, dentro do seu bairro, dentro da sua igreja, da sua faculdade, é a questão da luta diária. Então, eu acho que sim, esse diálogo com o governo, ele está aumentando. Mas para que a gente realmente alcance mais vitórias, a gente precisa ter uma luta diária, uma luta constante. E eu acredito que as secretarias, elas já são um indício de que isso pode acontecer, né? Que existe o 8 de março tem mais de um século. Uhum. Porém, a luta das mulheres é muito anterior a essa definição. Uhum. As lutas existentes hoje são muitas, mas ao longo desse período, especialmente no Brasil, ou seja, o Brasil até 85, nós tínhamos uma ditadura militar. De 85 para cá, com a redemocratização do país, qual a conquista que o movimento feminista teve neste período que você avalia como a mais significativa para o movimento, a mais importante, a que efetivamente deu resultados concretos para melhorar a qualidade de vida da mulher e efetivamente dar dignidade ao gênero, ou seja, no sentido de combater o machismo, seja em relação à questão da violência, da saúde, da educação, da participação política. Uns umas duas ou três conquistas obtidas após a ditadura que você destacaria? Eu destacaria principalmente a questão da Lei Maria da Penha. Eu acho que foi uma conquista realmente muito importante, porque num país onde você até hoje tem a questão lá, briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Certo isso? Ninguém meter a mulher? A colher na briga entre marido e mulher? Tanto não é que eu vivenciei isso e eu sei o quanto é doloroso, assim, o quanto isso não tem nada a ver e essa pessoa, por exemplo, os vizinhos já denunciavam antes, mas a polícia não ia lá porque era só uma briga entre um casal e o resultado disso foi fatal. Então isso não é natural, isso não é comum, isso não é viver em sociedade, isso não é saudável. Então, acho que realmente foi uma conquista muito grande e que, infelizmente, também ela foi outra mulher que sofreu violência brutal para chegar onde estava, para a gente poder alcançar essa conquista. Então, além da Maria da Penha, quais outras duas questões que você destacaria? Mais outras duas. Mais outras duas. São três, então. Bom... É porque é muita coisa. Deixa eu... Veja só, tem uma outra questão também interessante que é importante a gente observar. Hoje, 8 de março de 2012, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, as mulheres camponesas estão realizando várias ocupações em todo o Brasil. E aqui no Distrito Federal, em Planaltina, aproximadamente 1.000 trabalhadores e trabalhadoras integrado a essa campanha do Dia da Luta das Mulheres Camponesas, ocuparam uma área. Uhum. E em vários estados do Brasil, hoje, mulheres realizaram ocupações. Então, como é que você vê, ou seja, a luta das mulheres no campo realizando essas ocupações na data de hoje? Antes disso, a própria programação de março aqui no Distrito Federal, por exemplo, o CEFEMIA, junto com outras organizações também, eles realizaram toda uma agenda de debate, de discussão, de ocupação. Hoje, por exemplo, também no Buriti, teve a concentração lá dos professores, reivindicando também a questão dos salários e tudo. Então, as professoras ocupando o Buriti, você tem as PLPs lá na Ceilândia também, promotoras legais populares, trabalhando essa questão da violência. Então, a agenda feminista para o mês de março, ela está exatamente voltada para a mobilização de todas as mulheres. Eu realmente confesso que eu não tenho conhecimento das mulheres do campo para eu te dizer o que eu acho importante. Eu acho que isso é realmente uma tendência
de todas as cidades, assim, todas as grandes capitais, onde tem movimentos feministas atuantes, é fazer essa mobilização, essas ocupações, esses protestos, e é a hora de falar. Nós estamos aqui finalizando Notícias da Cidade e, Jéssica, você como uma jovem, que é música também, toca violoncelo, o que você sugere, o que você propõe para que as jovens e as senhoras, para que as mulheres possam efetivamente participar do movimento e despeça também dos nossos telespectadores, da TV Comunitária? A gente agradece a tua presença. Eu que agradeço. O que você tem a dizer para as mulheres nesse encerramento? Primeiramente, acredite em você. Por mais que alguém fale que não é possível, não é capaz, ou que o movimento feminista já está ultrapassado, isso é só pessoas tentando enfraquecer um movimento que luta pela valorização da mulher. A gente não quer ultrapassar os homens, ou é uma luta de sexos, não é nada disso. É uma luta pela dignidade da mulher. Então a minha mensagem para as mulheres seria: acredite em você. Se você não faz parte de um movimento, lute diariamente no seu dia a dia. Se você faz parte ou quer fazer parte, tem o CFEMEA, tem a própria secretaria, pode indicar no site da Secretaria de Mulheres também. Então, é isso, acredite em você, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo nosso mês, parabéns por todas as nossas conquistas. E foi um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Jéssica, obrigado você por estar aqui conversando conosco sobre esse assunto, e obrigado a todos os telespectadores. Não saiam do canal Comunitário de Brasília, TV Cidade Livre, no ar, em defesa da cidadania, em defesa do direito do povo.